Eu sou do estado do Maranhão, a quantidade de agências que foram fechadas no Maranhão, precisamente esse ano, foi uma coisa absurda, né? Quando você fecha uma agência, você traz um impacto muito grande para essa comunidade. Acesso a programas sociais, acesso a benefícios, né, econômicos, eles acabam realmente tendo prejuízos de forma significativa. E o pior, às vezes você não tem uma alternativa que compense esse fechamento dessa agência física, né? Acaba tendo que é apresentado para a população, às vezes é uma agência virtual, é apenas um aplicativo para uma comunidade que não tem acesso a esse aplicativo, que não tem acesso a esse instrumento. Então, o que ocorre? Essa população fica vulnerável, acaba realmente não tendo acesso. Se você for ver os dados apresentados, a Caixa Econômica Federal é o terceiro banco do Brasil que tem a maior quantidade de fechamentos. Nós tivemos um alto número de fechamento de agências nos últimos 10 anos. Então, esse volume muito grande de fechamento impacta diretamente a população. Se isso é um problema e se a gente está preocupado em relação ao banco privado, em relação ao banco público é mais grave ainda. Por quê? Porque é uma agência pública. E se ela é uma agência pública, muito embora seja uma empresa, esteja submetida a todo o rito, não é? De lucros, que é normal da iniciativa privada, mas ela também tem uma responsabilidade, por ser um banco público, de dar o retorno para essa população. Então, essa lei que nós estamos apresentando aqui no Senado Federal, ela é uma lei que abarca, sobretudo, claro, os bancos privados, mas, sobretudo, os bancos públicos também, né? Porque, como eu disse, a responsabilidade do poder público com a população ela é bem maior. Enquanto você tem aí milhares de fechamentos, que apontam para 7 mil fechamentos de banco nos últimos 10 anos, um percentual grande em sendo de um banco público, é responsabilidade nossa. Enquanto poder público, por conta da lei brasileira, tem que ser maior em relação a essas agências. Então, o projeto de lei não atende apenas a iniciativa privada. É claro que a gente teve que fazer um projeto para que abarque a todos, né? Mas ela contempla e abarca de uma forma muito especial os bancos públicos, né? Quando você fala dos programas sociais, eles estão praticamente, né, com exclusividade no banco público, especificamente a Caixa Econômica Federal, que a gente sabe que tem uma massa de invisíveis no Brasil, que não tem acesso a banco nenhum, né? Que não tem realmente acesso a nenhum sistema. Inclusive, alguns sequer são cadastrados no Bolsa Família porque estão nessa invisibilidade, por falta de documento, por falta de acesso. Então, eu acho que como nós temos uma responsabilidade pública pela sociedade, esse banco público acaba também tendo uma responsabilidade dobrada em relação ao povo brasileiro. 7 mil agências foram fechadas nos últimos 7 anos, de 2015 para cá. Veja que é um número gigante. Se você for colocar um pelo outro, todo município brasileiro teve uma agência fechada. Se você coloca um pelo outro, considerando que a gente tem 5 mil municípios, então isso significa um impacto gigantesco na sociedade brasileira. Uma coisa que é muito interessante, a tecnologia chega, ela é fundamental, né? A tecnologia chega, a inovação chega. E a inovação, às vezes, até substitui um pouco a mão de obra humana, não é? O homem, não é? Mas ela não pode substituir, em hipótese nenhuma, o serviço. Isso que é fundamental. Ah, tá bom, eu vou tirar uma pessoa, mas o que eu vou apresentar para que esse mesmo cidadão brasileiro que tem carne e osso não seja prejudicado? Porque não adianta eu dizer, tá, eu tô com tecnologia, eu tenho telefone, agora tudo é aqui no celular. É verdade, o celular está tomando conta de tudo, né? Mas você tem um celular. E quantos brasileiros não têm? Então, eu não posso fazer uma substituição em massa de um equipamento sem atender, de fato, o cidadão. Se eu tenho ainda uma parcela da população que não tem acesso à tecnologia, eu tenho que ter um programa para esta população. Então, eu tenho que ter uma ação compensatória para essa população. E é exatamente isso que a gente está trabalhando. A gente não pode permitir que o cidadão brasileiro, aquele sobretudo que está em situação de exclusão, que usa o banco por conta dos programas sociais, não é para fazer operações grandes não, de crédito, é para receber o seu benefício.
Entendeu? É aquele cidadão que quer o dinheiro em espécie, que vai lá, que saca, que pega o dinheirinho dele, que troca, que vai, que organiza. Cadê o dinheiro na mão desse cidadão se ele não consegue mais ter acesso a nada, entende? Então, é esse sentimento que a gente tem e é exatamente para essas pessoas que nós estamos trabalhando. O projeto, ele não está sendo trabalhado para quem está numa situação de privilégio de jeito nenhum. O nosso projeto, ele serve exatamente para aqueles que não têm privilégio algum, para aqueles que estão em situação realmente de maior vulnerabilidade.